Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde linda e maravilhosa, eu me apresento diante deste microfone para saudar os amados e queridos irmãos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. É um privilégio para mim poder estar aqui agora, nesta tarde, trazendo a palavra de Deus para um grupo de pessoas abençoadas. Aqueles que não têm medo de guerrear e de lutar as guerras do Senhor. É com muita alegria que eu venho aqui para poder trazer para vocês nesta tarde uma palavra de carinho, uma palavra vinda do coração de Deus para os vossos corações. Aleluia. Eu tenho o privilégio de poder ser trazido pelo Espírito Santo para trazer a vocês uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração e para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero nesta tarde falar sobre uma mulher, porque eu sei que a minha audiência é mais de mulheres. Nós temos muita audiência de irmãs que nos assistem e que amam este ministério e gostam da palavra que Deus envia através deste vaso de barro para os amados irmãos. A todas as irmãs que vão entrar nesta live agora à tarde. Hoje eu estou começando a live mais cedo porque mais tarde eu tenho um compromisso. Mas eu não posso deixar de chegar aqui neste microfone para falar um pouco do grande amor de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu sei que Deus é aquele que opera milagre. Se você quer e sente no coração de nos ajudar a levar esta palavra para mais longe, para que mais pessoas possam alcançar essa voz, a voz do Evangelho, a voz do Atalaia. É só você olhar aqui no código da caixa. Ajude esse ministério, em nome de Jesus. Agora eu vou estar compartilhando com alguns grupos, mas eu quero que você vai aí também, aonde você esteja agora, juntamente com a irmã Maria Lúcia da Costa, para que você possa também compartilhar com a gente, tá bom? Em nome de Jesus. Então, enquanto você compartilha daí, eu vou também compartilhando desse lado, para a honra e glória de Jesus, tá bom? Eu já estou compartilhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Esteja onde você estiver agora. Esse é o seu momento
de fazer parte desta live, compartilhando e chamando as pessoas para assistir, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. O Face não está me deixando compartilhar. Vocês acreditam? É uma situação, né? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre esse tema palpitante, falar sobre uma mulher. Falar sobre esta linda mulher, Abigail. Abigail, esta linda mulher de Deus, que veio mudar a história de um homem chamado Davi. E é tão impressionante, meu Deus, a história desta mulher que a gente chega a ficar trêmulo só de falar nela. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, né? Então, 1 Samuel, capítulo 25 e versículo 1. 1 Samuel, capítulo 5 e versículo 1. É uma das pregações que a minha esposa ama pregar. Minha esposa gosta de pregar sobre Abigail. Algumas igrejas convidam a minha esposa e ela chega lá e abre no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, e ela começa a pregar sobre Abigail. Abigail, bênção de Deus, aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25 e versículo 1. Glória a Deus. Aqui conta a história que Davi estava sendo perseguido por Saul. Mas no versículo 15, você já começa a notar que a história começa a se desenrolar. E a Bíblia fala que Davi estava retornando de uma grande batalha contra os filisteus. Davi encontrava-se no deserto de En-Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos entre todo de Israel e saiu à procura de Davi, a leste do penhasco das cabras monteses. Então, quando você chega aqui no capítulo 25, você já começa a encontrar a história de Abigail. Davi estava sendo perseguido no meio do deserto pelo rei Saul. E agora, Davi começa a dar proteção aos 600 fazendeiros que tinham ali naquela região. Eles eram protegidos pelo rei. E Davi dá proteção a esses homens. E em troca, Davi pede alimento, ele pede uma ajuda, ele pede que cada fazendeiro tire uma parcela das suas bênçãos, das suas coisas, para abençoar o rei. O interessante é que Davi, ele começa a mandar uma equipe de soldados, no total de 600 soldados, para todas as fazendas da região, para colher aquilo que é dele por direito, o pagamento pela proteção que Davi estava dando para aquelas pessoas, para os fazendeiros ali daquele lugar e daquela cidade. O interessante é que Davi... E a Bíblia começa dizendo que havia um homem em Maomon, que era proprietário de terras no Carmelo, e este fazendeiro era muito rico, pois ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Monte Carmelo.
Este homem se chamava Nabal, o nome da sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente, muito agradável aos olhos, ela era linda. Aos olhos, no entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e era mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E por isso chamou 10 jovens e os enviou dizendo: suba ao Carmelo, ide a Nabal e cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem: paz seja convosco e com a tua família e com tudo que você possui. Fiquei sabendo que tem tosqueadores, os seus pastores estiveram conosco, e nada lhe fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indago teus servos, eles confirmarão que digo, portanto, passo de modo igual os meus moços a encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereça o que puderes aos teus servos, a teu filho Davi. Então eles partiram para a presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram a resposta. Mas Nabal então disse ao seu mensageiro de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o pão da minha água, a carne do animal que abati para meus tosqueadores, e daria todo este mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então os soldados de Davi voltaram e comunicaram tudo para o rei Davi. E aí começa o desenrolar desta história triste, desta história que você acaba de ver agora. É sobre isso que nós vamos navegar, viajar na palavra de Deus. Abigail, a mulher corajosa. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. É o estudo que eu estou passando para os amados irmãos nesta tarde tão abençoada, tão cheia de glória, tão cheia de poder. E eu quero que você comente aqui embaixo para me saber que você está nos assistindo. Muitas circunstâncias estão envolvendo esta história. Os personagens dela são Davi, Abigail e Nabal. A Bíblia diz que Samuel, o profeta, já tinha falecido, ele já tinha morrido. E Saul então era o rei. Aquele rei que tinha sido rejeitado pelo Senhor. Aquele rei que tinha sido rejeitado pelo Senhor da glória, Crede Bruna Espíndola. Israel pede um rei. Nós queremos Saul. Mas Davi, que havia sido escolhido por Deus para substituí-lo. Davi estava sendo perseguido por este que queria matá-lo, que era Saul. Pois sabia aquele jovem que ele seria o teu sucessor, o Belenita de Belém. Seria o sucessor do trono. Davi então começa a habitar dentro das cavernas. Davi começa a fugir para os desertos, Fátima Oliveira. Davi, ele começa a esconder nos desertos. Davi começa a fugir para os montes, acompanhado por um grupo enorme de homens que se aliaram a ele. Quando Davi foge para o deserto, os seus fiéis comandantes e soldados e guerreiros dizem: aonde a lamparina de Belém for, nós iremos. É tão bom quando a gente tem seguidores fiéis a gente.
uns 600 homens aliaram-se com o rei. E Davi então chega e ele fica acampado próximo a Maom. Era logo pertinho da propriedade de Nabal. Era ali pertinho. Davi fica acampado ali, próximo à propriedade de Nabal. Nabal, ele possuía um grande rebanho de ovelhas. Ele estava toqueando as ovelhas num monte, tirando a sua lã para revendê-las, para vendê-las. Davi tinha ajudado este fazendeiro na proteção contra os ladrões. E diante da necessidade, porque ele estava no meio do deserto, ele estava ali no meio do deserto, com seus 600 homens, fugindo de Saul. Davi precisava se alimentar. E Davi então envia alguns dos seus companheiros a Nabal, uns 10 jovens soldados, para solicitar-lhe mantimento, a qual imediatamente lhe foi negado. Então, quando eles voltam para casa, eles dizem todas as palavras que Nabal, o fazendeiro, disse: eu não vou dar o meu alimento, eu não vou dar as minhas ovelhas para alguém que eu não conheça. Então Davi, na mesma hora, diz aos soldados: vamos preparar um ataque. Nós vamos atacar essa fazenda. Vamos atacar esse grande fazendeiro. Foi isto que Davi tinha em mente. É no meio dessa cena que entra a atitude desta jovem mulher chamada Abigail. Irmãs, eu gosto de mulheres que têm atitude. Oh, gente, eu tenho uma esposa que ela tem atitude. Eu tenho uma filha chamada Lídia Freitas, que ela tem atitude. Eu tenho uma filha chamada Sara, que é uma filha de atitude. Elas puxaram a mãe. Então essa mulher, ela entra em cena neste momento de decisão do rei Davi. Ainda não tinha ocupado o trono, mas ele já estava preparando para retornar para Jerusalém, para sentar no trono. E naquele momento, essa jovem, esta esposa sábia, que era uma mulher de atitude chamada Abigail, ela foi tentar reparar a situação porque o teu marido estava bêbado e alcoolizado. Ela correu para então resolver a situação e reparar a ação irrefletida do esposo, evitando assim a morte de toda a tua casa. Aquela mulher, aquela esposa, evitou a morte de toda a família. É por isso que hoje nós vemos grandes pregadores pregando sobre Abigail. Algumas pregadoras do Evangelho, elas chegam e pregam sobre Abigail. Porque Abigail é um exemplo para toda mulher que está me assistindo nesta tarde. Aleluia. Aquela esposa evitou a morte de toda naquele momento. Abigail, o nome Abigail. A Bíblia fala que quando Abigail retornou para Nabal, encontrou o absorto numa grande festa em sua casa. Abigail, você sabe o que significa o nome Abigail? O nome Abigail significa meu pai é alegria. Meu pai é alegria.
Glória a Deus. Além de formosa, bela, maravilhosa, Abigail era uma mulher de virtude. Ela tinha virtude. Aleluia! Oh, gente, precisamos de mulheres de virtude em nossas vidas. Precisamos de mulheres de virtude. Esta mulher, a beleza já começa no significado do seu nome. Meu pai é alegria. Linda, bela. Ela tinha grandes virtudes que eram sensatez. Era uma mulher sensata. Era uma mulher que sabia resolver qualquer questão, qualquer problema, tanto financeiro como espiritual. Essa mulher era sensata em tudo o que ela fazia. Não era uma mulher explosiva, não era uma mulher brigona, não era uma mulher que tentava resolver o problema à base do tapa, do xingamento. Mas a Bíblia mostra Abigail sendo uma mulher sensata, de sensatez, prudente, uma qualidade que muito poucas mulheres têm: prudência. Ela era prudente. Ela pensava primeiro para fazer alguma coisa, Fátima Oliveira, Maria Lúcia da Costa. Ela tinha muita prudência. Primeiro ela pensava, ela analisava, ela disciplinava o problema na sua mente, para depois ela ver o que ela iria fazer. Desta forma, Abigail estava vivendo com um homem que era bêbado, viciado no álcool, que trazia problema para a família. Devido à sua sensatez, à sua prudência, aquela mulher conseguia administrar aquela fazenda, administrar as suas finanças. A Bíblia também mostra Abigail como sendo uma mulher de grande sabedoria. Uma mulher de grande sabedoria. Uma mulher sábia. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica. Ela sabe edificar. Ela edifica a sua casa, ela não derruba a sua casa. E esta mulher também tinha humildade. Quando ela se apresenta diante do rei, a Bíblia diz que ela sai em busca do rei para tentar resolver o problema da loucura que Nabal havia feito. Então, com a tua sabedoria, humildade, a Bíblia mostra ela ajoelhando diante do rei e pedindo perdão pelo irmão. Obrigado, crente, eu não estou conseguindo compartilhar. O Face não está me deixando compartilhar. E outra coisa, esta mulher era muito afetuosa. Ela tinha afeição pelas pessoas. Ela se agradava das pessoas. Ela amava as pessoas. Eu imagino a fazenda cheia de gente. Eu imagino a fazenda repleta de pessoas. Crianças correndo pela fazenda toda. Porque Abigail, ela tinha afeições. Afeição em ajudar as pessoas. Ela tinha afetuosidade, afeto. Ela sabia transmitir afeto para as pessoas que estavam ali. Agora, quando você vai para a origem do nome de Nabal, o nome de Nabal significa tolo.
A palavra tolo vem da raiz que quer dizer sem juízo. Um homem que não tem juízo. Nabal era um homem de temperamento explosivo. Nabal era um homem nervoso que tinha um temperamento agressivo. Nabal, ele tratava todo mundo mal. Ele era um homem rígido. Era um homem também que falava muito palavrão. Nenhuma parte do texto sagrado diz que Nabal espancava ou batia em Abigail. Mas como ele era um homem viciado no álcool, viciado no vinho, bêbado, tudo indica que ele também agredia a sua esposa. Na maioria das vezes, o homem, quando ele é alcoólatra, ele espanca a própria mulher, espanca a esposa. Tolo, sem juízo, avarento. Ele era um homem avarento, ele não gostava de ajudar as pessoas. Enquanto Abigail distribuía os seus bens com outros, Nabal, ele não gostava de ajudar o órfão. Ele era avarento, embora ele fosse muito rico, muito rico e poderoso. Mas a Bíblia fala que ele era duro de coração, maligno em obras. Quando a Bíblia diz que Nabal era maligno em obras, quer dizer que tudo que ele praticava conduzia à morte, conduzia à destruição. Quantas irmãs estão casadas com homens assim? Quantos casamentos hoje é motivado por razões sem amor? Quantos casamentos hoje estão debaixo de ódio? Quantos casamentos estão vivendo debaixo de ciúmes, debaixo de violência, de espancamento? Era um verdadeiro contraste à vida deste casal. Abigail, como ela casou com este homem? Como que Abigail chega e casa com este homem, gente? Certamente Abigail casou com ele porque seus pais atentaram para os predicados da família dele e sua riqueza. Porque a Bíblia mostra Abigail sendo uma pessoa pobre, sendo uma plebeia, sendo uma pessoa simples da comunidade. Nabal era um jovem rico, de uma família tradicional rica. E os seus pais então dizem a Abigail: você precisa casar com este rapaz. Porque a família dele é rica, tem fazendas, muita riqueza. Eu fiquei sabendo de uma jovem que ela abandonou o pai e a mãe. Ela conheceu um jovem na internet. E ela começou a namorar esse jovem pela internet. E um dia ela resolve conhecer esse jovem e ela viaja para São Paulo, para a casa deste jovem. Seu pai e tua mãe eram membros da Assembleia de Deus. E quando esta moça chega em São Paulo, ela fica vislumbrada em ver a riqueza que este rapaz tinha. Os pais dele eram pessoas ricas e poderosas em São Paulo. Casa grande, com piscina, carro na garagem. Esta jovem de 16 anos, conhecendo o rapaz pela internet, enamorou deste rapaz. E ela entrou nesta família de gente crente, cheia da graça de Deus. O pai, a mãe, os filhos. E esta jovem entrou nesta família e acabou dividindo esta família. E este jovem então abandona a casa do pai e da mãe e vai morar juntamente com esta moça que ele conheceu na internet. E eles acabam se ajuntando fora do casamento.
E hoje é ao contrário. O rapaz está dizendo para a mãe e o pai: estou com a minha vida destruída emocionalmente, fisicamente e sentimentalmente. Como é que fala? E sentimental também. Esta moça me destruiu. Ela me tirou dos caminhos do Senhor. Eu era um pregador da palavra e hoje eu não consigo mais voltar para os caminhos do Senhor por causa da jovem. Você não pode casar por dinheiro. Abigail, ela entrou nesta família de Nabal porque seus pais atentaram para os predicados da família dele e sua riqueza. Quando o casamento é motivado por outras razões que não seja o amor, o resultado é sempre triste, Lourdes devido. O resultado é cruel. A colheita se torna uma colheita de morte. Casar por dinheiro não funciona. Atenta para isso. Atenta para isso. O casamento não pode ser motivado porque alguém é rico e outra pessoa é pobre. O casamento tem que ser motivado pelo amor. Porque se o casamento é motivado pelo amor, será um casamento feliz. A união conjugal é aquela em que os jovens buscam a direção de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 24, você vai observar para mim ter um apoio sobre esta palavra que eu acabei de dizer, que a união conjugal feliz é aquela em que os jovens buscam a direção de Deus. Em Gênesis, capítulo 24, e versículo 12. Vamos ver o que diz lá. Diz assim a palavra: então orou Yahvé, Deus de meu senhor Abraão: se me hoje me é propício, mostra a tua benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba. E que responde: bebe, e também darei a teus camelos de beber. Essa será quem designaste para o teu servo Isaque. E assim vou entender que mostraste a tua bênção para com meu Senhor. E antes que ele acabou de orar, Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, veio trazendo o cântaro no seu ombro. Tudo que é dentro da direção de Deus, a tendência é dar vitória, é ser feliz. Olha, Paulo fala sobre unindo-se no Senhor. Unindo-se no Senhor. Ou seja, crente casa com crente. Você não pode ter um jugo desigual. Para quê, pastor Abraão? Para que haja harmonia no lar. Para que você tenha harmonia. Caso contrário, serão duas naturezas desiguais. Quando Deus fala com Amós, o seu profeta, ali no capítulo 3 e no versículo 3, Deus fala assim: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado, se não estiverem de acordo. É isso que Deus fala com o profeta Amós. Duas pessoas vão conseguir caminhar lado a lado se elas não estiverem em pleno acordo. Foi isso que aconteceu, Maria Lúcia, com Abigail.
Abigail fez má escolha. Mas eu posso ver aqui no texto que eu acabei de ler para vocês, o Wilson Martins, falando sobre Abigail, a prudência aplicada por Abigail. Quando Abigail chegou, o servo dela veio correndo e diz que Davi iria atacar a sua casa. Abigail ouviu com atenção o mensageiro que trazia a notícia, a triste notícia. Olha, ele era um dos seus escravos, mas mesmo assim Abigail deu ouvido ao que ele estava falando. Abigail era uma mulher que sabia ouvir. A paz, Wilson, em nome de Jesus. Você entendeu? As irmãs que estão me assistindo agora, me acompanhem nesta mensagem. Abigail era uma boa ouvinte. Você tem que aprender a ouvir o seu marido. Se o seu marido quiser conversar com você sobre futebol, tenha atenção a ele. Não custa nada. Se o seu marido quiser falar de política, dê ouvido ao que ele está falando. É muito triste quando a gente começa a falar com nossas esposas e elas estão vendo a novela e nem olham para o marido. Seja uma boa ouvinte. Quando você for à igreja, não saia antes do culto acabar. Isso é muito feio. Abigail, ela era uma boa ouvinte. Ela estava sempre pronta para ouvir. Tiago 1,19 fala sobre isso. Esteja pronto para ouvir. As pessoas entram na minha live e pensam assim: poxa, cheguei numa live que tem um pregador pregando a palavra. Mas eu estou vindo aqui para receber uma revelação de Deus. E eu vou sair desta plataforma porque eu não quero ouvir a palavra, eu quero ser revelado. Mas você já foi revelado, meu irmão. O que a igreja precisa hoje é ouvir a palavra de Deus. Temos que estar prontos para ouvir. Quando você abre a tua Bíblia em Provérbios, no capítulo 12, você abre a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 12, você vai encontrar uma palavra lá que diz desta forma: o sábio dá ouvido aos conselhos. Abigail era sábia. Aí você encontra essa qualidade tremenda de Abigail. Quando você abre a tua Bíblia em Provérbios, ela era sábia. Ela tinha sabedoria para ouvir. Glória a Deus. E ela não para por aí. Abigail sabia qual era a urgência do momento. A urgência do momento. A urgência do momento era: eu vou tomar providência. Era isso que Abigail estava falando. Eu vou agora tomar providência, porque eu preciso fazer alguma coisa, senão todos aqui vão morrer. Eu preciso tomar providência o mais rápido que eu posso. E ela então olha o que ela deveria fazer. Abigail não era uma ouvinte esquecida. Um exemplo, se eu te perguntar qual foi a pregação que eu preguei ontem, vocês se lembram? Você precisa entender que o que você ouve, você tem que guardar no coração. Eu sei que você é um bom ouvinte. Eu sei que você é sábio para ouvir os conselhos. Mas na urgência das providências,
Abigail não era uma ouvinte esquecida. Quanta gente acaba esquecendo aquilo que ouviu. 70% dos alunos que não passam nas faculdades, na prova, é porque eles não estudam o texto, não estudam a matéria e não conseguem guardar nada na mente. Eles esquecem. Porque muitos pregadores não conseguem mais pregar a palavra de Deus, e eles copiam pregação e vão pregando coisas que outros pregaram, porque eles não têm capacidade para guardar na cabeça aquilo que deve ser pregado. Mazé Matos e Antônio Matos estão lá nos assistindo, em nome de Jesus. Aquela mulher, ela passou a tomar com urgência as providências necessárias. Você não pode deixar a sua casa cair. Você, irmã, não pode deixar esse homem destruir a tua família. Você não pode deixar os seus filhos fazer o que querem. Irmãs, vocês não podem deixar a sua casa do jeito que está, suja, sem cuidado. Você não pode tolerar um marido que não trabalha, um marido que só quer ficar deitado no sofá, assistindo televisão, com o controle remoto na mão, mudando o canal. Não aceite isso, porque hoje eu tenho visto irmãs reclamando comigo: pastor, enquanto eu estou num quarto deitada, o meu marido está lá na sala assistindo pornografia na televisão. Vocês não podem aceitar isso. Quando Abigail viu que o seu lar iria ser destruído, quando ela viu que o seu lar iria ser completamente apagado da face do planeta Terra, Mazé Matos, Abigail agiu com urgência, com providência. Aleluia! Ela passou a tomar urgentemente as providências necessárias, porque era uma mulher destemida. 1 Samuel 25:18. Glória a Deus. Em 1 Samuel 25:18. Olha o que esta mulher faz. Naquele mesmo momento, ela não deixou para amanhã, ela não deixou para aqui 1 hora. Ela diz assim: naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figos, e os carregou em jumentos. Olha quanta coisa que ela juntou para levar para o rei. Quantas coisas ela juntou para levar para o rei. É muita coisa, gente. Aleluia. É muita coisa. Aquela mulher era uma mulher destemida. Ela preparou víveres para o rei. A sua generosidade, a generosidade dela foi muito grande. Diferentemente da avareza e dureza do marido, Abigail preparou alimentação adequada e com muita abundância para levar a Davi. Abigail não era uma mulher miserável. Abigail não preparou lá 10 queijos para o rei, ela preparou 300. Ela não preparou somente 3 baldes de uvas passas, ela separou 500 quilos. Ela não preparou 2 cabritos assados para levar para o rei, ela preparou 10 cabritos assados para levar para o rei. Era uma mulher generosa.
E o que nós estamos precisando hoje aqui na minha live é de mulheres generosas. Eu tenho 3 aqui que usaram a sua generosidade para ajudar o meu ministério. Deus abençoe vocês. 4 que eu tenho. Eu não vou citar nome aqui. 4 mulheres generosas que assistem a minha live. Elas usaram a generosidade para poder me socorrer. Existem essas mulheres. Independente se elas são pobres, se elas são ricas, se elas não têm nada para dar, se elas não têm dinheiro para doar, ou mantimento para oferecer, a generosidade, ela não olha a dificuldade. A generosidade não olha barreiras. A generosidade, ela vai longe. E ela abençoa sem olhar cor, ela abençoa sem olhar pele, ela abençoa sem olhar distinção de raça. A generosidade, ela não tem nenhum partido. A generosidade é um dom que Deus dá para as pessoas generosas. E ela usa a sua generosidade, a grandeza da sua generosidade. Ela leva ao rei, a fim de reparar a ingratidão do esposo. A ingratidão do marido tinha que ser agora perdoada através daquilo que Abigail estava levando para aplacar a ira do rei. Olha, na sua sabedoria, ela nada revelou ao marido. Você é o tipo de mulher que tudo que você decide, você fala para o seu marido. E você acha que isso é correto? Abigail não agiu desta maneira. Abigail, ela não falou para o marido para onde ela ia, o que ela iria fazer, porque o marido dela estava dormindo, desmaiado pelo efeito do álcool. Mesmo se ele tivesse acordado o marido embriagado e explicado para ele, ele não ia entender. Então Abigail, ela fez de tudo para salvar a vida do esposo, mesmo sabendo que seu marido era um estúpido. Ela fez de tudo para salvar a fazenda, para salvar os animais, para salvar as crianças, para salvar a própria vida e também do teu marido. Porque Davi tinha dado uma ordem para os seus soldados: nós vamos lá e nós vamos matar até criança. Vamos exterminar aquela semente. Foi isso que ele falou. Mas a Bíblia diz que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba a sua casa. Abigail, ela sai dali, ela procura um caminho onde ela não fosse vista pelos seus de suas casas. Abigail, ela pega outra estrada, porque ela não queria que ninguém da casa soubesse que ela tinha ido ao encontro do rei. Ninguém ficou sabendo. Nenhum empregado de Abigail ficou sabendo que ela tinha ido levar mantimento para o rei. Ninguém. Porque ela pegou um caminho diferente daquele que ela fazia sempre. E ela mandou que os jovens fossem na frente da caminhada. Então essa escolha que Abigail faz demonstra que ela era uma mulher prudente e com sabedoria. Quando eu leio isto aqui, o meu coração fica feliz. Que mulher prudente. Ela pensou: eu não vou pelo caminho que está vindo o rei com seus soldados, eu vou cortar por outra estrada. E a Bíblia fala que na sua humilhação, ao encontrar-se com Davi,
Ela prostrou-se diante dele e lançou-se aos seus pés, símbolo de adoração. E a Bíblia diz que ela se humilhou, chamando-se a si mesma de serva, por 7 vezes. Ela ajoelha, o rei está montado no cavalo, e ela chega diante daquela cavalaria, daqueles 600 homens, cada soldado em seu cavalo, o rei montado em teu cavalo branco. Ela ajoelha em frente o cavalo e o seu cavaleiro. E ela então se prostra naquele lugar, Tânia Maria. E Abigail se prostra com o rosto em terra 7 vezes. Ela diz: eu sou tua serva, 1 vez. Eu sou tua serva, 2 vezes. Perdoa a sua serva, 3 vezes. Ouça a tua serva, 4 vezes. Atende o meu clamor da tua serva, 5 vezes. Não mate a herança da tua serva, 6 vezes. Perdoa o marido da tua serva, 7 vezes. 7 vezes. Ela chama a si mesma de serva diante do rei Davi. E quando eu abro a minha Bíblia em Provérbios, capítulo 11, e versículo 2, eu encontro escrito ali: com os humildes está a sabedoria. Aleluia! Com os humildes está a sabedoria. Davi, que era um homem simples. Davi era um homem simples. Ele ficou comovido com este gesto de Abigail. Davi ficou comovido com aquele gesto de Abigail. Abigail sabia que a humilhação era o caminho. Você deve saber que a humilhação é o verdadeiro caminho dos humildes. Porque a humildade está com a sabedoria, está com os humildes. Se a gente viver humildemente para sermos exaltados no tempo oportuno, a Bíblia fala, pois diante da honra vai a humildade. Você quer ser honrado? Seja humilde. Vocês querem ser honrados? Sejam humildes. E Abigail, na sua intercessão, ela procurou ajudar o esposo culpado. Ela sem ocultar a verdade dos fatos. Ela lamentou ao rei de não ter atendido aos emissários de Davi, porque ela não tinha visto eles na fazenda. Ela toma para si a falha do seu marido e ela pede perdão. Ela pede perdão. E ela então fala com o rei: olha, ó rei, os 7 mulos que eu trouxe cheio de alimento para que você possa se conduzir pelo deserto bem alimentado e vestido. Ela levou os alimentos para Davi porque ela confiava na justiça de Davi, na justiça do rei. A Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É bobagem eu chegar aqui e pregar uma palavra dura para os amados irmãos, que vocês vão sair irados aqui da live. Vocês não vão compreender a mensagem. Mas eu estou aqui dando a vocês uma palavra branda. Não uma palavra dura que vai suscitar a ira.
Quantos problemas você iria evitar se você não tivesse uma palavra dura? Você fala duramente com teu filho, você fala às vezes duramente com teu marido. Eu estou citando sempre as mulheres porque é uma mensagem para as mulheres esta tarde. Você é dura com as pessoas que te procuram? Quantos problemas você pode evitar se você tiver autocontrole? Quantos problemas você pode evitar se você for disciplinada? Se você conseguir governar o teu espírito? Em Provérbios 16:32 diz que é melhor sofrer o dano do que dar escândalos. Quantos escândalos você tem dado? Quantos? Irmãos, compartilhe para mim. Eu não estou conseguindo compartilhar. Oh, Face abençoado. Melhor é sofrer o dano do que dar escândalos. Né? Então a gente tem que evitar o escândalo. O escândalo não vai bem para o crente, para o cristão. Abigail, no seu reconhecimento, ela disse para o rei: eu sei que tu, ó rei, está dentro da vontade de Deus. Eu sei que o Senhor será rei no amanhã, será rei no futuro. Ela reconheceu a realeza de Davi. Então ela chega diante de Davi, em vez dela chamar ele de Davi, ela chama Davi de meu Senhor, por 14 vezes, Tânia Maria. Dona Cida, ela chama o rei Davi de meu Senhor. Olha bem. Quatorze vezes ela chama de Davi meu Senhor. Meu Senhor, uma. Meu Senhor, duas. Meu Senhor, três. Meu Senhor, quatro. Meu Senhor, 5, meu Senhor, 6, meu Senhor, 7, meu Senhor, 8, meu Senhor, 9, meu Senhor, 10, meu Senhor, 11, meu Senhor, 12, meu Senhor, 13, meu Senhor, 14. E a Bíblia fala que Sara chamava Abraão de meu Senhor. Anobarace. Uma boa tarde, minha querida. Deus te abençoe. Já quase 19 horas. Obrigado por tudo, Abarace. Obrigado pela luz que você acendeu no fim do túnel em prol da minha vida. Deus te abençoe. Por 14 vezes, Ana, Tânia. Se vocês comentarem, eu sei que você está me vendo. 14 vezes ela chama Davi de meu Senhor. 1 Samuel 25, 24. Ela mencionou o nome do Senhor, Deus, por 7 vezes nesse episódio. Ela chama Senhor. Quando ela fala Senhor, ela fala de Deus 7 vezes. Mas quando ela fala para o rei Davi, ela fala meu Senhor. 7 vezes neste encontro que ela teve com Davi. Sabe por que Abigail fez isso, Tânia Maria? Porque Abigail era conhecedora das Escrituras. O nome do Senhor, Deus, por 7 vezes. Ela conhecia a palavra. Ela conhecia a realeza. Ela conhecia aquele que tinha autoridade. Abigail, ela sabia que ela tinha que aplacar a fúria do rei.
Quando aquela jovem princesa se coloca diante do rei, o coração de Davi derrete na mão dele. Gente, ela era uma mulher sintonizada com a vontade de Deus. Abigail era uma mulher sintonizada com a vontade de Deus, pois ela mencionou o nome do Senhor 7 vezes. 7 vezes. Ela tinha uma sintonia com Deus, sintonizada com Deus, Ana Barache. Ela não estava sintonizada com esse mundo, dona Cida, mas ela estava sintonizada com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que nesta tarde Deus possa nos dar mulheres que tenham sintonia com o céu, que tenham sintonia com Deus, que tenham sintonia com a verdade, que tenham sintonia com a humildade, com amor, perseverança, generosidade. Aprenda a doar, aprenda a ofertar, aprenda a exercer um gesto de generosidade com o irmão, com a irmã, com o homem de Deus. Ela levou 10 mulos carregados de alimento, uvas passas, queijo, mel, 10 cabrito assado para o rei. A Bíblia fala que no resultado alcançado, ela alcançou o resultado. Ela alcançou o resultado. A exercer um gesto de generosidade com o irmão, com a irmã, com o homem de Deus. Ela alcançou o resultado. Grandes mulheres sempre alcançam resultado diante de Deus. Mas Abigail não era uma grande mulher. Ela se tornou uma grande mulher. As palavras de Abigail olha, interessante que as palavras de Abigail aplacaram a ira do rei, aplacaram a ira de Davi. A palavra de Abigail levou Davi a olhar para si mesmo. E não só isso, mas as palavras de Abigail aplacaram a ira de Davi e o levaram a agradecer a Deus por ter enviado ao seu encontro. Fátima Oliveira, ele foi agradecido. Eu agradeço a Deus por ter enviado ao meu encontro, desviando de Davi o teu terrível intento. Abigail impediu que uma geração fosse morta. Abigail, ela impediu que os da sua casa fossem assassinados pelo rei Davi. Quantas mulheres estão tendo paciência com o homem bêbado e alcoólatra, estão intercedendo a Deus por ele? Quantas de vocês estão intercedendo pela vida do filho que é um drogado, pela filha da filha que é uma drogada, pela vida do marido que é um alcoólatra? Quantos de vocês estão intercedendo pela tua casa, pela tua família? Oh, gente! Abigail, ela levou o rei Davi a agradecer. E eu lembro da palavra que Jesus chama Abigail de pacificadora. Mulheres que não desejam contenda. Mulheres que não têm inveja. Mulheres que não ficam fazendo fofoca. Mulheres que não ficam colocando lenha na fogueira. Mulheres que não ficam, gente, fofocando, xericando na vida dos outros. Mulheres
que não ficam de casa em casa fazendo reuniões com bolo de laranja e com Coca-Cola para falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal do irmão, falar mal do cabelo da irmã de cor. Tem isso na igreja hoje, gente. Isso é triste. Lembra da palavra de Jesus em Mateus 5:9? Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Fátima, promova a paz. Tânia Maria, promova a paz. Ana Barache, levante a bandeira da paz, minha querida. Mulheres de Deus, faça da tua igreja um lugar de bênção, um lugar de saúde. Há 50 anos atrás, quando as pessoas chegavam doentes na igreja, quando elas batiam o pé da porta do templo, elas já eram curadas. Por que hoje não acontece isso mais? Porque hoje nós deixamos o formalismo, a fofoca e aquilo que não é de Deus estar habitando com aquilo que é de Deus dentro do templo. Ela era uma mulher pacificadora. Ela parou o rei Davi no meio da estrada e disse: não, ó rei, porque tu vai matar uma geração de inocentes. Daqui a pouco o Senhor vai ocupar o trono em Israel, e o Senhor vai poder dar ordem: vão e matam, e eles matarão. Vão lá e dê vida, e eles darão vida. E ela começou a falar palavras de sabedoria para o rei Davi, Tânia Maria. E Abigail aplacou a ira do rei. Ela era uma pacificadora. Quando uma irmã chega perto de você e fala assim: olha, o meu marido, esses grupinhos de mulheres na igreja, na porta da igreja, que ficam ali fofocando, falando de novela. Vocês me perdoem se eu estou falando com alguém, está aborrecendo, mas é Deus que está mandando eu falar isso. O Espírito Santo está movendo o meu coração para falar. E uma chega, começa a falar mal do marido: meu marido é impotente. O meu marido não me satisfaz mais. O meu marido, ele está com diabetes, ele está morto para a vida, sexualmente falando. E você começa a falar, aquela irmã está ouvindo, ela vai adiante, passa para a vizinha do bairro, passa para outra que mora na outra rua da direita do bairro, conta para o açougueiro, a outra vai e conta para o cara do mercado. E daí passa 2, 3, 4 dias, o nome do teu marido está na boca de todo mundo. E todos começam a dizer a ele: olha, eu fiquei sabendo que você é impotente, fiquei sabendo que você é diabético, fiquei sabendo que você não satisfaz mais a tua esposa, fiquei sabendo que o teu casamento está destruído. Isto está acontecendo demais. E aí você vê luta, guerras, assassinato, crimes. Ah, porque o marido matou a esposa, porque a esposa matou o marido, porque isto e aquilo, a filha abandonou a casa do pai. Sabe por quê? E 80% dessas histórias que você ouve nas manchetes, da Record, nesses canais de notícia, em Cidade Alerta, 80% são pessoas que são crentes, nascidos de novo e frequentam uma igreja. E a maioria são pentecostais. Eu não entendo. Eu não entendo por que isso acontece. Em vez da igreja levantar pacificadores, estamos levantando gente que quer colocar lenha na fogueira e destruir a vida do irmão, a vida da irmã. Não faça isso. Não faça isso. Se você não me ama, não fale mal de mim. Se você não gosta do jeito que eu prego, não fale mal daquilo que eu prego. Se você não gosta de mim, não tem problema. Está entendendo? A dona Cida está pedindo oração. Vamos orar por ela. Irmão Joaquim Carlos dos Santos, está chegando aí nosso querido irmão. Primeiro homem que entra na minha live. Impressionante como que a minha live tem audiência de mulheres, mas não tem presença de homens na minha live. Obrigado, Joaquim.
para você estar aqui. Até agora é o primeiro rapaz que entra para poder assistir a live. E eu já estou quase acabando a live. Abigail alcançou aquilo que ela tinha no coração. No modo de avisar ao marido, quando ela retorna para casa, Abigail encontra o seu esposo. O marido dela está totalmente embriagado. O marido dela está bêbado. E Abigail passa por ele está na varanda da fazenda, e Abigail passa por ele e nem fala nada com ele. Ela fica de boca fechada. Você não precisa falar para ninguém, Maria Lúcia, que você está orando pelo teu marido, porque ele não é salvo. Você não precisa falar para ninguém que você está orando para o seu marido, porque ele é um alcoólatra. Ninguém precisa saber que o seu marido é um alcoólatra. Ninguém da rua precisa saber que o seu marido não te satisfaz. Ninguém precisa saber que você está tendo problema na família. Abigail sabia ficar de boca fechada no momento certo e sabia abrir a boca no momento certo e correto. Ela retorna para casa. Quando ela encontra o marido, ele está totalmente embriagado, ela deixa a noite daquele dia passar. Porque ela era uma mulher prudente. Somente depois que ele fosse despertar do teu vinho, que ela iria chegar e falar com Nabal o que tinha acontecido. O marido não estava em condições de entender nada o que ela estava falando. Mas quando o dia daquele dia amanheceu, a noite chegou, o dia amanheceu. Nabal já estava sóbrio, estava de ressaca. Então Abigail chega na varanda das fazendas e conversa com ele e coloca as cartas na mesa. Então ela revela a ele tudo o que tinha passado. E quando Nabal ouve aquilo, o coração dele ficou amortecido. O coração dele ficou petrificado, porque ele sabia que ele tinha agido mal como filho de Belial. Por isso que o nome Nabal significa tolo, sem juízo. O seu marido pode ser sem juízo, mas ainda é o teu marido. E quantas irmãs estão orando a Deus para Deus matar o teu marido? Eu já recebi oração no meu WhatsApp, uma irmã pedindo para mim, pastor, ore para que Deus possa recolher o meu marido. Meu marido é um monstro. Meu marido é um peso na minha vida. Eu não oro para Deus matar maridos. Eu oro para Deus mudar vidas de maridos. Se o marido não é bom, às vezes é porque a esposa também não está agindo com justiça. Meu Deus. Ela esperou o momento certo. Ela esperou o momento propício para dar a notícia. Você está entendendo? Se ela tivesse comunicado antes para ele, ela não seria entendida. Ele começaria a bater nela. E podia resultar em uma discussão infrutífera. É o que acontece, não é? O marido sai quebrando geladeira, quebrando mesa, quebrando cadeira, quebrando cama de casal, quebrando guarda-roupa, não é isso? Você compra as coisas com tanto sacrifício, o seu marido bebe, fica nervoso e você começa a discutir com ele, né, Maria Lúcia? E de repente o marido pega lá uma marreta, pega alguma coisa lá, um taco de beisebol e começa a quebrar tudo. Aí quando você chega em casa, tá tudo quebrado, geladeira quebrada, máquina de lavar quebrada, fogão quebrado. Tem homens que fazem isso. A palavra seu tempo, ela é boa
Provérbios 15, 23 fala sobre isso. A palavra em seu tempo, ela edifica, ela é boa. Tenha o seu tempo para você falar com o teu marido. Tenha a sua hora para você falar com o teu marido. Não adianta você chegar e começar a discutir com ele por causa da cerveja. Por causa que está chegando tarde. Por causa que ele não está cuidando da família. 80% das mulheres hoje trabalham fora é por causa disso. Porque a maioria dos homens deixaram de ser homem há muito tempo. Para ser gigolosos, materiais e espirituais. Mulheres cuidam do marido e dos filhos tudo ao mesmo tempo, porque o marido acomodou. O sofá da sala virou a casa dele. Ele não sai para lugar nenhum. Os irmãos hoje estão preguiçosos para comentar, hein? Meu Deus! Abigail é a sua prudência recompensada. Amado, na morte de Nabal, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E assim Davi conheceu que o Todo-Poderoso agiu com justiça. Você não precisa orar para que Deus recolha teu marido. Você não precisa, deixa Deus fazer a obra. Deus disse a Abigail, pode deixar que eu vou resolver o teu problema, Abigail. A Bíblia fala que depois de 10 dias, uma doença mortal veio a Nabal e ele morreu. Abigail ficou livre daquele peso, daquele fardo. É verdade, tem mulheres que têm fardo para carregar. Você não fala com ninguém, você sofre sozinha. Mas você sabe que o teu marido é um fardo. Vamos. As oleiras em volta do teu rosto. As noites mal dormidas que você não dorme direito há muito tempo. Tudo que está na tua casa você olha é só tristeza. A presença, a sombra da morte está aí. Lares desfacelados. A Bíblia fala que com a morte do esposo de Abigail, Abigail recebeu a vitória no seu lar, ficando livre do jugo desigual que aprendia ao marido. Jugo desigual. Jovem, você é uma crente. Você quiser casar com este rapaz que não é evangélico, que não é crente, isso é problema seu. Ah, pastor, ele é católico, não tem problema. Você vai casar com um rapaz que é católico e no dia do casamento, quando você chegar em casa, tem uma imagem parecida do norte lá na sala da sua casa. E você não vai poder falar nada. Você tem a religião da cruz, ele tem a religião do rio, da Aparecida que apareceu em um lugar que nunca existiu. O jugo desigual tem sido problema de muitos lares. A preparação para o casamento é quando você está namorando. Eu sempre falo para estudo para casais que a preparação para o casamento é o período do namoro. Namore bastante. É no namoro que você conhece a família do rapaz. É no namoro que você conhece o pai e a mãe dele. É no namoro que você conhece a religião dele. É no namoro que você conhece o estilo de vida dele. É no namoro que você conhece os vícios que ele tem. É no namoro que você conhece as doenças que ele é portador. Porque você sabe que a doença que o teu marido tem, ou que você tem, vai ser geneticamente uma doença que teu filho que vai nascer vai ter. Minha mãe era leprosa e eu nasci leproso. Meu pai era alcoólatra e meu irmão era alcoólatra.
Se tem histórico de câncer na família dele, com certeza, mais tarde, um dos seus filhos vai contrair um câncer. Isso é genético, de família para filho. Ou vocês nunca aprenderam isso sobre a genética humana? Tudo isso é discutido no namoro. A cultura dele e a sua cultura. A cultura da família dele e a cultura da tua família. Gente, tem homem que não gosta nem de tomar banho, nem de fazer a barba. Tem um chulé desgramado. Amado, o cheiro de chulé é genético. Às vezes é a preguiça de passar um perfume debaixo do braço, um creme, né? Um de odor. É do namoro que você conhece isso tudo. Mas as moças vão sempre para os poemas que o cara fala, né? O cara começa a falar do sol, das estrelas, das flores do campo. O cara começa a falar dos grandes oceanos. O cara começa a falar sobre a lua, que representa os olhos da namorada. Ele fala sobre o sol, que representa a pele rosada da namorada. Ele começa a falar sobre a noite, que representa... Ah, gente... E poema vai e poema vem, o cara acaba seduzindo o coração da menina. É no namoro. Abigail teve esse problema, porque os pais a obrigaram a casar com um homem que não valia nada. Tem dinheiro, mas não vale nada. Tem mansão, mas não vale nada. Não tem caráter. Não tem vida diante do altar de Deus. Gente, quem é crente casa com crente. Eu sei que todos nós temos problemas, mas durante a vida que vocês vão vivendo junto, vocês vão colocando a vida no altar, pouco a pouco. Ela ficou livre daquele homem porque Deus agiu, Deus entrou com providência. O jugo desigual você encontra em Romanos capítulo 7, versículo 2. Falando sobre jugo desigual, você encontra em 1 Coríntios 7 e 39. E quando ela recebe o convite, um convite chega na mão daquela menina. E quando ela recebe aquele convite lá na casa dela, na fazenda, estava escrito: o rei Davi te convida para você dar uma chegada no palácio. Ele está te convidando para você ser esposa dele. A primeira coisa que Davi fez quando ele ficou sabendo que Nabal tinha morrido foi o quê? Levar Abigail para o palácio. Maria Lúcia, ele vai te levar para o palácio. Tânia Maria, ele vai te levar para o palácio, não é, Joaquim Carlos? Ele vai te levar para o palácio. Assim que o Senhor feriu a Nabal e ele morreu, Davi faz o convite a Abigail: venha para o palácio. Venha para o palácio, venha para o palácio, venha para o palácio. Aleluia! Davi não viu somente a beleza física de Abigail, porque nós vamos somente pela beleza física. As moças mais bonitas da igreja são as primeiras a casar, mas são as feias da igreja que são felizes no casamento. Você sabia disso? A maioria das mulheres que dizem que são feias são as que mais têm casamento abençoado e filhos bonitos e lindos. A beleza do casamento não está na aparência do noivo ou da noiva. A beleza do casamento está na presença de Deus dentro deste casamento. No meu e da Carmen. Olha como que ela casou com um homem que não é tão bonito. Eu não sou bonita, eu não tenho beleza quase que nenhuma. Eu nem sobrancelha tenho. Tá entendendo? A minha esposa não casou com um homem bonito.
Mas você pergunta para minha esposa, Carmen, você é feliz com o Abraão? Se ela falar que é muito feliz, eu digo, eu assino embaixo. Porque tem o feliz, o muito feliz, o extremamente feliz. Ele não olhou somente para a beleza física de Abigail, porque Abigail era o modelito perfeito da época. Eu não sei se Abigail tinha cabelos longos, ou se Abigail tinha os olhos azuis, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Abigail, ela tinha tudo para ser a princesa de um rei. Davi olhou para o lado espiritual daquela mulher. Davi olhou para a prudência de Abigail. Davi olhou para a humildade daquela menina de Abigail. E Davi então disse para Abigail, você está pronta a ser exaltada. Você está pronta para ser consagrada rainha. Aleluia! Mas tem a melhor coisa que alguém poderia ter, Deus no coração. É verdade. É Deus que embeleza a nossa vida. É Deus que embeleza a nossa vida. Estou acabando. Este casamento, ela veio a ser rainha. Aleluia. Ela veio a ser rainha. Meu Deus. Olha, no nascimento dos seus filhos, quando ela casa com Davi, no nascimento dos seus filhos, registra que os filhos que ela tinha com Nabal. Mas quando ela chega e casa com o rei Davi, ela tem 2 filhos com o rei Davi. Um chama-se Queleabe. O outro chama-se Daniel. Alguns dizem que o Queleabe seja o mesmo que Daniel de 1 Crônicas 3:1. Ela dá 2 filhos para Davi, Queleabe e Daniel. Você sabia? Abigail aqui, amados, é um tipo da igreja de Cristo. Vamos para o exemplo. Ela vivia ligada a um homem mau e violento. Sem Jesus nós éramos dominados e ligados ao pecado. A Bíblia fala que nós éramos escravos, ela era escrava de Nabal. E a Bíblia fala que nós estávamos casados com o mal, o vício, a vaidade e obras da carne. Isto é uma alusão a Nabal. Porque Nabal significa loucura. A Bíblia fala que nós tivemos um encontro com Cristo e Abigail teve um encontro com Davi. Assim também nós encontramos com o Rei da Glória. Davi salvou Abigail e Cristo nos salvou. Ele nos livrou de todos os pecados. Abigail deu alimento para Davi. E nós consideremos a Cristo os nossos corações e seremos alimentados pela palavra. Após o encontro com Abigail, Nabal morreu. E quando nós encontramos com Jesus, o nosso Nabal também morreu, Anabarash. Assim como Abigail teve um encontro com Davi, quando a gente teve um encontro com Jesus, morreu o nosso Nabal. O domínio do pecado em nossa vida morreu. Romanos 6:6. E passamos a paz. Assim como Abigail foi perdoada por Davi, Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Que mensagem, gente. Que mensagem nesta tarde. Deus me colocou neste microfone para passar para você.
está muito maravilhosa essa palavra, mas eu vou ter que dar uma saída. Mas amanhã, se o Senhor Jesus me permitir, está gravado, você pode ver depois. Amém, Ana? Vai na paz, minha querida. Eu orei muitos anos pelo meu esposo e o Senhor o libertou. Sofri muito, mas para a honra e glória de Jesus estamos há quase 40 anos de casados. Meus parabéns. Glória a Deus. Abigail foi convidada para ser esposa do rei. E pela salvação nós nos tornamos esposa do Cordeiro. Davi mandou mensageiros para trazer Abigail para o palácio. Da mesma forma, Deus enviou o Espírito Santo à terra para convencer a gente do pecado e nos dar a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Que esta palavra, ela entre no coração dos irmãos. Tenhamos uma vida de prudência, amados, em todos os momentos de nossa existência. Se você quiser ter as bênçãos de Deus, da parte de Deus, você precisa viver a tua vida com prudência, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos na santa paz de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Aleluia. Você precisa viver a tua vida com prudência. Nesta noite eu quero te pedir mais uma vez. O Natal está chegando. E como eu disse aos amados irmãos, eu estou precisando de ajuda de alguns irmãos, daqueles que têm generosidade. Eu só vou fazer esse apelo até sexta-feira, porque sexta-feira já é quinta-feira, 18, né? Então já não dá mais tempo para me pedir pelo correio os Novo Testamento. Aí eu terei que ir à livraria em Belo Horizonte pessoalmente para tentar comprar esses Novo Testamento. Mesmo os irmãos alguns não me ajudando, eu vou comprar pelo menos 20 Novo Testamento para que eu possa ir lá no leprosário e abençoar pelo menos 20 pessoas com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tem Bíblia até por R$10. Mas se você quiser nos ajudar, o meu filho falou: papai, coloca o código da caixa e o senhor não precisa nem pedir a oferta, o senhor pode colocar aquele código em frente ali à tua live, que tem muita gente que conhece o que é aquilo ali. Aquilo ali é um instrumento do Pix que apareceu no nosso país. E quando você coloca o celular aqui na frente, mas tem que saber apertar o celular, lidar com o celular para poder aprender como é que faz assim. Aí quando você chega com o celular à frente desse código da caixa, porque a conta da minha esposa é da caixa, eu nem conta bancária eu tenho, a minha esposa é que tem essa poupança aqui na caixa, para que as ofertas que a gente recebe voluntária de alguns irmãos estão sempre na conta da minha esposa. Aí você vai com o celular ali e tenta abrir o código. E quando ele abre no seu celular, vai estar tudo lá. As coordenadas, o nome da minha esposa, o número da conta, para você depositar uma oferta para nos abençoar. Amém? Eu não preciso nem falar com você, porque está escrito aqui: oferta de amor, de qualquer valor. Está vendo que maravilha? De qualquer valor. Se você fala assim: pastor, eu tenho R$10 aqui sobrando, eu vou depositar para te abençoar. Eu sei que dinheiro nunca sobra, né? Mas uma hora aí você pode estar aí com algum dinheiro aí que não vai te fazer falta, né? Eu não quero que você tire o dinheiro do leite do teu filho, que você pegue o dinheiro da tua conta de luz ou da conta do gás. Não. É algo que está sobrando, que não vai te fazer falta. Aí você diz: com esses R$5, quanto Novo Testamento o pastor Abrão pode comprar? Eu posso comprar um Novo Testamento com R$5. Com R$10 eu compro 2 Novo Testamento. Com R$50 eu compro 10 Novo Testamento. Com R$100 eu compro 20 Novo Testamento.
A irmã Tânia ainda não sabe mexer com Pix. Então você está igual eu também não sei mexer com isso. E eu creio que eu também vou estar numa canoa furada com os irmãos, porque parece que tem muitos irmãos também que não sabem mexer com isso. Oh Jesus, vem Ana Barache. Glória a Deus. Então eu deixei o recado com os irmãos. Vamos orar? Maravilhoso Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso. Continua operando na vida dos teus filhos, Senhor. Eu quero dar a Ti toda a graça, todo o poder, magnitude, misericórdia. Eu quero louvar a Ti pela vida dos irmãos, pela vida da Tua igreja, pela vida da Ana Barassi, pela vida da Tânia Maria, da Maria Lúcia da Costa. Em nome de Jesus. Oh Deus. Aí, irmã Tânia, eu sempre recebo algumas ofertas de alguns irmãos que moram em Londres. Tem 2 irmãs que moram em Londres, na Inglaterra. Elas, quando vão depositar alguma oferta para mim, em euro ou mesmo em libra, e dizem que deposita através do Banco do Brasil, né? Do Banco do Brasil. E a única coisa que você tem que dar é o teu CPF. Eles pedem o seu CPF e quando você faz o seu depósito em euro, ele é transformado em reais quando cai aqui na conta do Banco do Brasil. E não se preocupe, porque para tudo Deus tem um jeito, tá bom? Deus te abençoe. Tenha uma noite de sono abençoada, porque aí já são quase 11h30 da noite, né? Deus abençoe os irmãos. Que Deus possa fazer o teu celeiro encher e superabundar. Que as doenças sejam tiradas do teu celeiro, do seu campo de lentilhas. Que você seja abençoado ricamente da presença do Senhor. Isso, expede o CPF do destinatário. Expede também o da Carmen. Pede o CPF da minha esposa também. Porque daí o dinheiro bate direto na conta da minha esposa. Aí no caso aí você não tem problema nenhum, você pode depositar até pelo Banco do Brasil mesmo, pela Caixa Econômica Federal, procura saber. Em nome de Jesus. Mas se não der, não tem problema, tá bom? Eu estou dizendo aos irmãos, ó, ninguém está intimado a ajudar, tá? Se Deus ir aí tocar na porta do teu coração e bater para você socorrer, amém, tá? Que Deus abençoe os irmãos. A generosidade que você tem faz de você um campeão na obra do Senhor. Glória a Deus. Até amanhã, 19 horas, tá bom? Estaremos de volta aqui para pregar a palavra de Deus.